Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre o eclipse solar total no signo de Áries que vai acontecer nesse dia 8 de abril, segunda-feira, às 15 horas e 20 minutos é o horário que a gente vai ter o ápice desse eclipse solar, ou seja, é a conjunção exata de Sol e Lua. Esse eclipse vai acontecer no grau 19 e 24 do signo de Áries. Então, nós temos a Lua aos 19 graus e 24 minutos, nós temos o Sol também, e nós temos também Quirón a exatos 19 graus e 24 minutos. Ou seja, é uma tripla conjunção, uma lunação ocorrendo com o eclipse e junto a Quirón. E eu já fiz um vídeo falando sobre a importância desse Quirón junto ao eclipse que eu vou deixar no card de informações aí para vocês. Vale muito a pena assistir, assim como também o vídeo que eu falo sobre Mercúrio retrógrado junto a esse eclipse que a gente está tendo, e eu vou deixar aí no card de informações para vocês, tá? Bom, esse eclipse ele vai pegar, eu trouxe aqui para vocês para que vocês possam ver por onde que esse eclipse vai passar. Essa faixa vermelha é aonde ele vai ser visível na sua totalidade, tá? Então vai pegar aqui principalmente cortando o México e Estados Unidos e uma parte aqui do Canadá, mas vai refletir para toda a América Central, mas lembrando que quanto mais afastado dessa faixa vermelha, menos exato está esse eclipse, ou seja, para cá vai ser parcial, para cá vai ser parcial, o total vai acontecer nessa faixa aqui. Tá? Aqui eu trouxe uma outra imagem para que vocês também possam ver, tá bom? Por onde esse eclipse vai passar. Lembrando que o eclipse é a conjunção de Sol e Lua, e aqui a Lua projeta uma sombra aqui na Terra, e é justamente essa sombra que vai passar aqui no globo. Lembrando que o eclipse lunar é quando a gente tem oposição de Sol e Lua e a Terra está no meio. Tá bom? Mas vamos entender o que é esse eclipse, como que a gente pode trabalhar, o que ele representa. Esse eclipse ele está extremamente importante porque ele está ocorrendo com muitas conjunções. Nós temos a conjunção de Marte e Saturno, nós temos a conjunção de Júpiter e Urano, nós temos a conjunção de Quirón com Sol e Lua, nós temos uma leve conjunção aí com Vênus e Netuno, ou seja, todas essas conjunções traz uma potência muito grande, e conjunções, ou seja, a união de um planeta com outro, simboliza também o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Mas nesse eclipse, tanto Marte aqui, quanto Júpiter, eles estão ali se aproximando ainda da conjunção exata. Então, simboliza que nos próximos 6 meses, algumas questões precisam ser resolvidas, porque quando a gente está com o planeta se aproximando de outro, está fechando o ciclo. Então, estamos fechando algumas questões que a gente vem resgatando há bastante tempo. Aqui é um ciclo mais ou menos de 2 anos e pouquinho, que é o tempo que Marte leva para fazer a sua revolução, e até encontrar Saturno leva mais ou menos 2 anos e pouquinho. Então vale a pena olhar o que vem acontecendo na sua vida de 2 anos e meio para cá. Já aqui, essa conjunção de Júpiter e Urano, aqui é uma conjunção que leva em média 13, 14 anos. Então, se você quiser entender quais são os ciclos que estão se fechando em relação à expansão, prosperidade, mudanças, inovações, rompimentos que aconteceram, decisões importantes que trouxeram grandes mudanças para a vida, vocês podem olhar também nesse período de 13, 14 anos atrás. Tá? E aqui a gente vai ter no dia 10, eu inclusive falei sobre essa conjunção de Marte e Saturno no céu da semana. Essa semana, dia 10, a gente vai ter essa conjunção. Vou deixar o vídeo do céu da semana para quem ainda não viu aí no card de informações. E essa outra conjunção, ela vai ficar exata, vai finalizar esse ciclo no dia 20 de abril, ali entre o dia 20 e 21, né? Porque vai ser bem no finalzinho do dia 20 que a gente vai ter essa conjunção exata aí de Júpiter e Urano. Então, só para vocês entenderem que nessa lua nova ariana, que é a primeira lua nova do ano novo astrológico, ela ainda está trazendo essa finalização dos assuntos de Marte e Júpiter, tá? Bom, mas aí vamos entender o que é a energia ariana, o que é uma lunação junto com o eclipse, a primeira lua nova do ano astrológico. Vamos lá, sempre que a gente tem uma lua nova é quando a gente tem um casamento de Sol e Lua.
a conjunção deles. Quando está perto dos nodos, nesse caso está próximo ao nó do norte, nós temos um eclipse, mas ainda é uma lunação, então nós temos a nossa sementinha sendo plantada com os temas arianos. E quais são os temas arianos? Primeiro, entenda, mesmo que Mercúrio esteja retrógrado, que Marte esteja no signo de Peixes, uma lunação ariana representa inícios. Ou seja, se você tem alguma coisa, se você tem algo que você quer começar, que você quer dar o pontapé inicial, que você quer colocar sua energia ali para aquilo poder sair, se você quer desbravar, se você quer conhecer, se você quer se aventurar, essa alunação é a alunação para fazer isso, até porque ela acontece uma vez por ano. Então a oportunidade que a gente tem de trabalhar com os temas arianos é agora, e não mês que vem, ou quando Mercúrio ficar direto, ou quando Marte entrar em Áries, não. É agora, esse é o momento de iniciar. E o que Áries trabalha? Primeiro, Áries traz muita energia, muita força. Então, se você quer cuidar do seu corpo, se você quer começar a fazer um exercício, uma dieta, se você quer começar a fazer um projeto, começar a empreender, abrir uma empresa, abrir um negócio, qualquer coisa que, inclusive com Mercúrio retrógrado em Áries, você já tenha tido aquela ideia e você deixou de lado aquele projeto que você guardou na gaveta, coisas que você já teve uma vontade muito grande de fazer e talvez tenha tido algum empecilho, alguma dificuldade para iniciar, de repente essa lunação ariana pode dar esse gás, essa força para você começar os seus projetos. Mas é claro, Marte está junto com Saturno. A gente vai começar os projetos como? De qualquer jeito? Na empolgação? Com amadorismo? Não. Saturno pede para que a gente tenha estrutura, organização, planejamento, compromisso e responsabilidade com aquilo que a gente vai iniciar. Ou seja, é empreender, é você estudar e você analisar e ver os pós, os contras, calcular bem, ver se você tem realmente todas as ferramentas apropriadas para esse projeto, se está tudo ali disponível, se não está, o que você precisa comprar, com quem você precisa conversar, quais as reuniões que você precisa fazer, ou seja, é tudo muito bem planejado, muito bem pensado. Mas como Marte está no signo de Peixes, é muito bom a gente utilizar a nossa intuição, o nosso sexto sentido, a nossa percepção das coisas, perceber sonhos, sinais, símbolos que podem vir. E como Quiron está ali junto com esse Sol e Lua, é interessante você perceber aquilo que te incomoda, aquilo que te frustra. Sabe aquele projeto que você iniciou e alguém chegou e falou, Mercúrio, você não é capaz. Será que você dá conta? Eu acho que você não está preparado para isso. Ou alguém riu da sua cara, fez chacota com você, ou quando você colocou as suas ideias ali, as pessoas desacreditaram de você e você ficou com aquele incômodo, com aquela sensação de caramba, né, uma ferida realmente que tocou aí em você e você paralisou algum projeto, você desistiu de alguma coisa. Esse é o momento de você abrir essa gaveta e retomar. Retomar é Mercúrio retrógrado, é Quiron junto com Sol e Lua, ou seja, curar essa ferida, é ver para crer se realmente aquilo que as pessoas falaram, ou os medos, as limitações que você sentiu no passado, eles realmente existem. Testa. Tenta, tenha coragem, a ousadia de Áries, de se aventurar, de experimentar, de ver se vai dar certo. Mas, mais uma vez eu vou dizer para vocês, não é de qualquer jeito, não é de forma amadora, sair fazendo um impulso, sem pensar e sem planejar. É você realmente pegar esse assunto que de repente está em destaque aí, que está te incomodando, e você falar assim, bom, agora eu vou sentar e eu vou planejar isso aqui e eu vou ver se isso vai dar certo. Eu vou colocar no papel que a gente está aí com o meio do céu no signo de Gêmeos, que aciona Mercúrio para os brasileiros, principalmente. Então eu vou colocar nesse papel e eu vou fazer uma manutenção de crises. Eu vou perceber aonde que eu posso superar, o que eu posso vencer, como que eu posso dar a volta por cima aqui. Esse dar a volta por cima é muito esse eclipse para os brasileiros acontecendo na casa 8, na casa de Escorpião.
uma casa de crise. Se nós temos esse grande stellium acontecendo na casa 8, vocês veem aqui Vênus, nó do norte, Lua, Sol, Quirón e Mercúrio, todos eles na casa 8. Simboliza que a gente está com um poder muito grande de superação de crise e também de saber administrar essas crises, de entender como agir estrategicamente para sair do fundo do poço. Então, se a gente quer sair do fundo do poço, se a gente quer superar alguma questão, principalmente algo que a gente paralisou lá atrás, que a gente teve medo, que a gente teve limitação, barreira lá atrás, essa lunação e esse eclipse, que tem uma durabilidade aí de pelo menos 6 meses, é o momento para fazer isso. Planejar, montar as suas estratégias, usar essa energia de casa 8, que é muito minuciosa também, e conseguir traçar um projeto bacana, inteligente, Gêmeos no meio do céu aí para os brasileiros. Então, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de fazer essas anotações, não só porque o meio do céu está em Gêmeos para os brasileiros, mas também porque a gente tem Mercúrio retrógrado para todos nós do planeta. Então, Mercúrio retrógrado, ele pede para que a gente planeje, anote, se informe, leia, pesquise, tenha curiosidade sobre aqueles assuntos que a gente deixou, planeta retrógrado, engavetado, parado lá porque a gente não teve ou coragem ou oportunidade de dar continuidade àquele projeto, seja qual for o projeto, seja ele financeiro, seja ele de casamento, seja ele de relação, de trabalho, de sociedade. Mas o interessante é a gente entender Quirón. Quirón, ele está falando: bom, se algo está te incomodando, procure não se esquivar do incômodo. Olhe para ele, porque é de repente ele quem traz as limitações, os bloqueios, as dificuldades, os medos. E como a gente está tendo um eclipse junto ao nó do norte, o nó do norte é a direção que a humanidade está precisando ir, ou seja, é você aprender sobre o seu potencial, sobre a sua força de vontade, a sua energia, a sua vitalidade, a sua coragem, é você perceber e conhecer a si mesmo. É um eclipse de autoconhecimento, porque o nó do norte está pedindo esse autoconhecimento, esse retorno a nós mesmos. É aquele retorno para a nossa essência. É saber quais são as nossas capacidades, quais são as nossas forças, aonde está a nossa coragem, aonde está a nossa criatividade. E é importante dizer que para os brasileiros a gente vai ter aqui o ascendente em Leão, que também aciona o Sol. E o Sol está exaltado, por mais que ele seja eclipsado, o Sol ele está exaltado no signo de Áries. Então, o signo de Leão, ele fala justamente dessas nossas habilidades natas, desse nosso poder criativo, do nosso brilho pessoal, único, intransferível, desse dom, da sua marca registrada, desse indivíduo que é você. A gente coloca aqui o indivíduo como o signo de Áries, porque você ganha uma personalidade no momento que você sai do útero da mãe, que é Peixes aqui, você recebe aí Marte, que corta o cordão umbilical, e você se separa, você se torna um indivíduo. Você não é mais conjunto com ninguém, você é um indivíduo e você passa a se desenvolver por si só. Então aqui a gente ganha essa personalidade. E aqui a gente ganha também a responsabilidade de decidir por nossas vidas, de agir, de ir para frente, de escolher um caminho e seguir em frente ali, que é a energia marciana. Só que o signo de Leão, ele fala dessa luz própria. É aquela luz como o Sol que ilumina tudo ao redor. Só que é importante a gente lembrar que o Sol, o que ele é? Ele é uma luz muito intensa que, se a gente olha para ele, começa a querer olhar para o Sol, inclusive com o eclipse solar, para as pessoas que estão aí nos Estados Unidos, no México ou ali no Canadá, cuidado ao olhar para o Sol, tem que colocar uma proteção nos olhos, tem um óculos específico, porque o Sol cega. E é isso que acontece quando a gente começa a querer olhar muito para o nosso brilho pessoal, quando a gente se vangloriza, quando a gente fica muito orgulhoso do nosso brilho, do nosso dom, das nossas habilidades, e a gente volta o nosso olhar com toda essa vaidade para o Sol, ele começa a cegar a gente e o ego começa a tomar conta. Então a gente fica cego e o ego
toma frente. O brilho do sol é um brilho que ilumina ao redor, que ele ilumina o seu caminho, ele traz luz e cor para tudo aquilo que está te rodeando. É para que você enxergue as belezas que existem ao seu redor e dando para você a possibilidade de ser criativo e ser único ali. E é interessante que quando a gente brilha naturalmente, a gente ilumina não só o nosso caminho e ao nosso redor, mas a gente ilumina também para outras pessoas. E muitas vezes a gente se torna exemplo, inspiração, as pessoas olham e falam: nossa, se essa pessoa é capaz de se iluminar assim, eu também sou, eu também tenho essa luz própria, eu também posso iluminar ao meu redor. Eu também posso ser criativo. Ou seja, é como se fosse a vela, né? Quando a gente acende uma vela, aqui tem o fogo, e quando a gente compartilha esse fogo com alguém, o que acontece? A gente perde essa luz? Não. Então, o Sol, o signo de Leão, tem essa nobreza, a nobreza de que é possível compartilhar, iluminar outras pessoas através da sua luz própria. Portanto, que você esteja conectado com a sua luz própria. E é isso que está pedindo para esse eclipse, junto com Áries. Ou seja, é você encontrar de novo com o indivíduo que você se tornou, com as características, personalidades, mas ao mesmo tempo olhando para essa luz própria, para esse sol que vai ser eclipsado? Vai. Por que ele está sendo eclipsado? A Lua vai passar na frente do Sol, então vai ocultar a luz do Sol e vai vir uma sombra. O dia claro vai virar noite, praticamente noite. E olhando por uma perspectiva mais simbólica, quando a sombra vem, a sombra ela representa aquilo que está inconsciente. Então, quando escurece, é como se as nossas sombras tivessem a oportunidade de sair, porque elas não saem quando o sol está brilhando na cara deles. Eles se escondem e só saem quando a gente está inconsciente deles. Aí essas sombrinhas pensam ali que, caramba, veio uma sombra para a consciência que é sol. O sol foi ocultado, então as sombrinhas saem dali e falam: oba, vamos fazer a festa aqui porque essa pessoa está inconsciente de novo e a gente pode fazer aqui os nossos joguinhos. A gente pode brincar com essa pessoa mais um pouco. Só que a luz desse sol fica oculto por pouquíssimo tempo. E do nada, a lua sai da frente do sol e os raios solares voltam a iluminar. Ou seja, simbolicamente, uma noite dura aí, dependendo de onde você está no planeta, em torno de 10, 12 horas. Ali, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, e o sol volta a brilhar e pega todas essas sombras de surpresa. Só que as sombras estão aqui e você está consciente de novo e olhando para as sombras, ou seja, elas ficam escancaradas diante dos seus olhos e você às vezes se assusta. Sabe aquele quarto escuro que a gente acha que tem um bicho-papão dentro do armário? Imagina esse bicho-papão ali no escuro do quarto, te assustando de alguma forma, você fica ouvindo barulhos e fica imaginando, será que é? Será que não é uma sombra, um bicho-papão que está ali? E quando a gente acende a luz não tem nada? Só que nesse caso, quando a gente acende a luz, a sombra, o bicho-papão está sim dentro do armário. E aí o que a gente faz? A gente se assusta, a gente corre, a gente foge, a gente pula embaixo da cama, a gente cobre a cabeça com um travesseiro, a gente se cobre com um edredom. Ou seja, a reação que a gente tem é: vamos nos esconder desse monstro, desse bicho-papão. Só que ele fica evidenciado, ele vem para a nossa consciência. A gente sabe que aquela sombra está ali, a gente viu, a gente percebeu que aquilo estava ali. E não dá para fugir. E junto com isso está vindo também Quiron, que são as feridas, são as dores. Então esse eclipse, ele não está só trazendo as sombras, mas ele está mostrando as suas feridas, só que Quiron não é só a ferida, ele é o poder de cura. Aquilo que vier para sua consciência, aquele bicho-papão que aparecer para você no armário quando você acender a luz, ele está ali porque você tem poder de curar. Você tem poder de dar a volta por cima, de deixar morrer e regenerar. A gente tem a Vênus conversando aí com Plutão também. A Vênus no signo de Áries, aqui, ela está batalhando por sua paz, pelo seu equilíbrio, pela sua prosperidade, pela harmonia.
Ou seja o que for que apareça ali que te assuste, você está pronto para lidar e vencer os obstáculos aqui. E a gente tem que lembrar que a Vênus está relacionada ao nó do sul, que está lá em Libra. Então, muitas questões que tenham tido origem em relações antigas, e quando a gente fala do signo de Áries, a gente está falando da energia sexual. Quando a gente fala de uma Vênus no signo de Áries, a gente também está falando da relação sexual e da relação afetiva. Essa energia sexual também tem todo o potencial de cura. E sim, é importante a gente lembrar que são nas relações que a gente se fere, que a gente se machuca, que a gente se sente inseguro, que a gente é julgado, criticado, ou seja, são os outros. São nas relações com os outros que a gente vai criando as nossas feridas e os nossos traumas. Isso é muito importante de ter consciência, que foi o que eu falei no vídeo do eclipse junto ao Quirón. Você nasce, você já começa a ter relação com a sua família, você cresce um pouquinho, você já vai para a escola, na escola você já começa a ter relações com seus amiguinhos, relações sociais, daqui a pouquinho você se torna um adolescente, começa a gostar de pessoas, a querer se relacionar, namorar, a flertar, daqui a pouquinho você está indo para uma universidade, está fazendo um estágio, recebe um monte de não, e por aí vai. A vida é feita de relações e nessas relações que vêm as feridas. Então é como se a gente estivesse com esse bicho papão se mostrando pra gente, com a ferida ali, mas Quirón está falando, você pode curar. E aonde que estão as curas? As curas estão nas relações ou naquilo que te feriu, ou seja, alguém falou alguma coisa para você, você engoliu Mercúrio retrógrado, você engoliu alguma coisa, você acreditou em algo que alguém criticou em você, que alguém julgou a seu respeito e você trouxe aquilo como uma verdade absoluta para você e você carrega esse peso, você carrega essa dor, você carrega essa crença. Então a ferida não está no outro, a ferida não está em Vênus, não está no nó do sul, a ferida está em você e é justamente onde você pode curar a ferida, porque está dentro de você, está dentro da sua cabeça, está dentro das suas crenças limitantes, está dentro dos seus paradigmas. E esse é o momento que você tem também para romper esses paradigmas do passado. Lembra que Júpiter está fechando esses assuntos? Ou seja, a gente está fechando esses assuntos que a gente precisa realmente se libertar. São crenças limitantes, limitações de ideias que nos libertam, que nos abrem o caminho, que trazem para a gente autonomia, autenticidade, originalidade, que é Urano. Então, é você romper, lembrando que Júpiter e Urano estão no signo de Touro e o regente, o dispositor desses planetas é Vênus, que está conectado ao nó do sul. Então, o que é que a gente está rompendo? São justamente esses acontecimentos de relações do passado que trouxeram para a gente feridas, limitações, medos, dificuldades, barreiras. Ou seja, esse eclipse ele está trazendo para a gente a possibilidade da gente pôr um fim em algumas questões e dar o start na direção, nó do norte, daquilo que a gente quer. Alinhado com quem a gente verdadeiramente é, alinhado com a nossa identidade, com o nosso brilho interior, com a nossa verdadeira vontade, com o nosso brilho próprio, ou seja, tudo isso está podendo ser trabalhado. Então, olhando de forma individual, esse eclipse, ele está poderosíssimo para todos nós do planeta, se a gente quiser trabalhar. É claro que as pessoas que têm planetas no signo de Áries, e vocês veem que tem planeta no signo de Áries no grau 4, no grau 15, 19, 24, ou seja, não importa onde você tenha planetas nesse signo de Áries, em qual grau, porque aqui a gente tem um stellium, é como se fosse um trem com vários vagões, um está conectado ao outro. Então, se você tiver o Sol, Lua, ascendente no início do signo de Áries ou no finalzinho do signo de Áries, você ainda vai estar conectado a todo esse bonde aqui, entende? Então, não importa em qual grau. Todos os graus aí do signo de Áries estão sensíveis para esse eclipse. Então, se você tem Sol, ascendente, Lua, planetas pessoais como Vênus, Marte aí, você vai sentir mais. A mesma coisa acontece com quem
tem o Sol, Lua, ascendente, planetas pessoais no signo de Libra, porque esse eclipse vai fazer oposição aos seus planetas ali ou ao seu ascendente. A mesma coisa acontece com quem tem planetas no signo de Capricórnio ou no signo de Câncer. Por quê? Porque forma um ângulo de 90 graus entre esses signos, né? Então aqui a gente tem uma tensão. As pessoas do signo de Capricórnio e Câncer podem sentir uma pressão maior. Talvez as pessoas do signo de Câncer e Capricórnio tenham mais desafios, não consigam ficar numa zona de conforto. Acontecimentos podem vir que de repente não dá para desviar, não dá para dar um jeitinho ali, tem que encarar mesmo, e mudanças e transformações podem acontecer para as pessoas do signo de Capricórnio e Câncer. Já para as pessoas do signo de Sagitário e de Leão, que forma aí um trígono, então as pessoas que têm aqui planetas no signo de Sagitário ou planetas no signo de Leão, o aspecto aqui é de 120 graus. Então, se você tem ascendente, Sol, Lua, planetas pessoais nesses signos, simboliza que existe uma oportunidade, é como se vocês estivessem tendo um facilitador aí. Os caminhos estão abertos, estão fluindo para que vocês façam essa transformação. Talvez vocês não sejam tão exigidos como as pessoas de Capricórnio e Câncer, e Libra também, mas principalmente Capricórnio e Câncer. Aqui vai ter que ter um pouco de iniciativa dessas pessoas. Faz. Porque se você fizer, tende a dar tudo certo. As coisas podem fluir e os bons resultados podem vir daí, entende? Então, as pessoas do signo de fogo podem ter aí essa facilidade, porém, olhando para as feridas, olhando para as sombras. Não dá para escapar dos assuntos do eclipse, que estão vindo com sombras e feridas, e reviravoltas e revelações, né? Todos nós vamos ter isso. Só que as pessoas que têm aí signo de fogo talvez sintam com mais facilidade. As pessoas de Capricórnio e Câncer, nem tanto. E as pessoas do signo de Aquário e Gêmeos, aí vocês têm que ter um pouquinho mais de interesse. Ou seja, é um pouquinho mais de trabalho, não flui tanto como para os signos de fogo, Sagitário e Leão. Já para Aquário e Gêmeos, exige um pouco de trabalho, um pouco mais de esforço, mas está tudo disponível ali para que as coisas deem certo. Já para as pessoas do signo de Escorpião e Virgem, aqui, os planetas que vocês têm aqui pode indicar também uma dificuldade. É como se fosse um assunto que vocês não queiram lidar. Aquilo realmente dói e incomoda. Então, se você tem Sol, Lua, ascendente, meio do céu, planetas pessoais, Mercúrio, Marte, Vênus, nos signos de Escorpião ou de Virgem, entendam que os assuntos talvez sejam mais delicados para vocês. Só que, diferente da quadratura do ângulo de 90 graus, aqui um quincúncio simboliza que vocês podem ainda fugir desse assunto. Vocês podem matar essa aula, sabe? Falar assim, não, eu não vou lidar com esse assunto, até porque eu não sei lidar com isso. Eu não estou capacitado. Se vocês postergarem essa possibilidade de ajustes aí e de curas, talvez essas feridas venham a doer mais. Então, eu aconselho a você olhar para aquilo que você está vendo diante dos seus olhos como uma oportunidade de cura e acreditar que você tem o potencial, porque se isso veio para você, que tem aí planetas no signo de Escorpião e de Virgem, é porque você está pronto para lidar. Se veio para sua consciência, é porque você tem força e capacidade. É aquela famosa frase, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se a sombra aparecer para você, é porque você sabe lidar. É claro que vocês de Escorpião e Virgem podem ter uma repulsa maior, um medo maior, mas se vocês encararem, é uma possibilidade tremenda de cura e superação e realmente dar a volta por cima. Tá bom? Já as pessoas do signo de Touro e Peixes, para vocês, esse eclipse pode parecer assim, não tem nada a ver comigo, eu acho que não vai fazer nem cócegas em mim, não, eu vou dar atenção para um outro assunto, porque esse aí é pequeno demais, eu supero isso. Então, para vocês que têm planetas aqui no signo de Peixes e planetas no signo de Touro, lembrando, ascendente, Sol, Lua,
meio do céu, Mercúrio, Vênus, Marte, planetas pessoais aí, talvez esses assuntos não sejam tão pequenos e tão insignificantes assim. Vale a pena vocês darem atenção para aquilo que está aí do lado de vocês, debaixo do nariz de vocês, e talvez vocês estejam ignorando, porque acham que não é nada. E é aí que está a questão. É sim, é algo importante que está ali. E é uma oportunidade que, se vocês deixarem escapar, talvez vocês não tenham um outro momento como esse, com um Quirón, Casime, aí no coração do Sol, trazendo a possibilidade dessas curas. Então não deixem essas oportunidades passarem. A tendência é os piscianos e os taurinos olharem para o lado e falar: ah, você está aí? Tá bom, tô nem aí para você, mas aquilo ali está incomodando. E a gente finge que não tá. Mas tá. Então vale a pena prestar atenção, tá bom? Um outro ponto que é importante dizer é essa conjunção que a gente está tendo aí de Júpiter e Urano. Essa conjunção para esse eclipse tá muito bacana, porque já é a possibilidade da gente romper com crenças limitantes. Eu venho falando isso nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, tem os vídeos aí, que eu estou deixando linkado aqui embaixo, que eu estou deixando no card de informação aí em cima e também no final do vídeo. É uma oportunidade de expansão de consciência e de liberação de ideias cristalizadas, crenças enraizadas e paradigmas que nos limitam. É uma oportunidade incrível de romper com essas correntes. Então, aproveitem. Agora, olhando para uma astrologia mais mundial, vamos entender as possibilidades. Primeiro, Saturno junto a Marte. No signo de Peixes, essa conjunção, ela traz muitos perigos para tudo aquilo que envolve água. Inclusive, a gente já vem, desde que Marte entrou no signo de Peixes, a gente já começou a ver um monte de notícias de embarcações, de acidentes, de barcos pegando fogo e coisas do tipo. Ou seja, acidentes no mar, acidentes com navios, acidentes com barcos, acidentes e acidentes e acidentes. Só que a gente está falando de Saturno, a gente está falando de estruturas também. Então, pontes, que a gente já viu que caiu aí, não só uma, mas outras também tiveram aí acidentes com barcos batendo em estruturas sólidas. Isso tudo é um reflexo desse Marte próximo e conjunto aí a Saturno. Lembrando que isso aqui também pode representar, ainda mais fazendo aqui um sextil para Júpiter e Urano, existe a possibilidade de maremoto muito grande, existe a possibilidade de tsunami muito grande. Por quê? Porque a gente está falando de um terremoto de terras tremerem no fundo do mar. E isso pode acontecer tanto com Marte aqui, próximo a Saturno, e também quando fizer a conjunção ali com Netuno. Então a gente está em um período muito perigoso e muito delicado, que pode sim trazer eventos delicados em relação a águas, ondas, acidentes nessas águas, embarcações, todo tipo de transporte ou todo tipo de estrutura que esteja ligado aos mares. Então a gente está falando aí também de plataformas de petróleo, que é muito importante ter atenção nesse período. Por quê? Porque a gente está falando para o Brasil, para nós aqui no Brasil, a gente está falando de um stellium na casa 8, que fala justamente dessa exploração de petróleo. Ou seja, são plataformas no meio do mar que estão puxando o petróleo do fundo do mar. Então, existe possibilidade de acidente ali? Existe possibilidade de acidente, tá? Porque esse eclipse todo está acontecendo na casa 8, que tem o dispositor Marte. Marte está lá, junto a Saturno, na casa 7. Então, é importante a gente perceber, né, e ter cuidados. E para o Brasil, quando a gente fala aqui, olha, do meio do céu em Gêmeos, e nós temos Mercúrio retrógrado, então entram aí também todos os meios de transporte marítimo. E não só no mar, gente. Tudo que lide com água, rios, cachoeiras e coisas do tipo, é importante a gente ter cuidado. Aqui a gente pode ter, por exemplo, cachoeiras tendo uma tromba d'água, de repente, do nada, algumas rochas podem cair, sabe, descolar e ter alguém ali navegando por perto, alguém nadando em um rio, pedras rolando de montanhas, perto de praias, de rios. Ou seja, é Saturno, gente. Saturno fala de pedras, rochas, e a gente está falando de Júpiter e Urano no signo de Touro, que é terra também.
tá? E quanto mais próximo Júpiter fica a Urano, mais essas terras ficam instáveis, ou seja, tá tudo muito instável, tudo pode balançar, tudo pode ter aí um chacoalho, tanto em terras firmes, mas agora a probabilidade é que seja em terras aguadas por rios, mares e por aí vai. Né? Lembrando que embaixo do mar tem uma terra, tem um solo ali, e ele treme, ele às vezes fica instável e com isso vem ondas e tsunamis, tá bom? Muitas terras podem tremer e também a gente está falando de estruturas que não estão tendo a manutenção correta. Eu falei isso no vídeo com as previsões de entrada de Saturno no signo de Peixes. Lá no iniciozinho, quando Saturno entrou, eu fiz uma previsão para 2023, que foi quando Saturno entrou no signo de Peixes, e eu falei da importância da manutenção das estradas, das pontes, dos edifícios, dos prédios públicos, de tudo isso. Se não tem uma manutenção boa, se a gente não se responsabilizar em cuidar e fazer a manutenção desses espaços, a probabilidade de buracos se abrirem do nada, crateras se abrirem do nada, estradas ficarem ali com um buracão que cabe um caminhão dentro, pontes caírem, prédios desabarem, tudo isso é possível com esse Saturno no signo de Peixes. É necessário a gente fazer a manutenção. Só que essa manutenção também é necessária ser feita dentro das nossas vidas e da nossa casa, por exemplo, das nossas coisas. Então, se você não está cuidando da sua casa, do seu jardim, se você não está cuidando dos seus pertences, se você tem imóveis por aí alugados, se vocês não cuidam, se vocês não fazem a manutenção, problemas sérios podem vir. E esse eclipse pode ser aí um boom de problemas para essas questões que a gente não está fazendo manutenção, que a gente não está cuidando, tá bom? Então esses são alguns alertas que eu vou dar. Claro que esse Saturno e esse Marte juntos podem indicar aí outros riscos e outros perigos, principalmente quando a gente fala do signo de Peixes, que a gente está falando da saúde mental, a gente está falando de refugiados, a gente está falando de pandemias, epidemias, envenenamentos, intoxicação, a gente está falando de distúrbios emocionais, psíquicos, e, ou seja, tem todo um universo aqui também relacionado à espiritualidade, tem muita coisa que pode ser acionada aí com esse Marte e Saturno em Peixes, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, só para que vocês possam ver aqui, para os brasileiros que possam ver que a gente está aí com ascendente no signo de Leão, e a gente está com todos esses planetas aqui na parte social do mapa, na parte superior do mapa, mas com grande stellium na casa 8, tá? Então, só para que vocês possam ter aí uma visão de como que tá aí o mapa para o Brasil. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo desse eclipse solar no signo de Áries. Eu desejo para todos vocês um ótimo eclipse, que vocês se lembrem do exemplo que eu dei no início do vídeo sobre as sombrinhas que estão saindo, que estão ali vindo para a superfície, só que a luz vai voltar. Talvez a gente veja esses bichos papões dentro dos nossos armários, mas é importante a gente saber lidar com eles. De repente eles não são tão monstruosos assim, talvez se a gente souber lidar com eles, a gente consegue domar e até domesticar essas sombras, mas principalmente Quiron junto ao eclipse. Estamos com um poder de cura incrível. Tá bom? Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, se vocês quiserem acompanhar, tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui, de deixar o joinha, de deixar seu comentário aí embaixo. No momento que você se inscrever, acionar o sininho, se tornar membro, e tem o meu site, caso queiram mais informações, tá bom? E eu tô deixando aí do lado também alguns vídeos de referência que eu mencionei aqui no canal. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.